só, pessoal, a gente vem acompanhando isso desde da sexta-feira passada, quinta, sexta-feira. Acabou que isso explodiu mais no fim de semana, principalmente repercutindo no sábado, que é a saída de Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos por suspeita de assédio sexual. Agora, o presidente Lula avalia nomes para assumir a pasta. A preferência seria por uma mulher negra. No fim de semana, o ex-ministro divulgou um vídeo dizendo que pediu para ser demitido a fim de dar liberdade e isenção às apurações de assédio. Politicamente, o caso Silvio Almeida gerou algumas divergências nas esquerdas ou na esquerda, né? Houve quem defendesse o então ministro. Já a direita critica o presidente Lula, que soube do caso, segundo eles, antes, uma semana, e não havia tomado atitude. Eduardo Costa, uma crise no primeiro escalão do governo Lula. Bom dia para você. Bom dia e boa semana para todo mundo. Ô, Júnior, é uma crise que vai longe, viu? Eu quero acreditar que de todas as feridas causadas até aqui nesta gestão do Lula, essa é que vai demorar mais a cicatrizar. Você acabou de dizer aí que houve contraditório entre alas da esquerda. É que o PT, desde a sua fundação, e isso às vezes é pro bem, às vezes é pro mal, ele sempre tem correntes internas de gladiam para ver quem tem mais poder. Isso é histórico do PT. E a ala mais à esquerda, radical, raiz, a ala mais progressista, tinha no Silvio um queridinho. Então esse golpe doeu demais. E é claro que deputados, senadores de oposição vão tentar levá-lo ao Congresso, porque é um escândalo do governo. É um escândalo. Qualquer ministro, Júnior, que fosse indicado pelo Centrão, isso seria um escândalo. Em sendo um ministro da esquerda petista e responsável pela área dos direitos humanos, é um escândalo, e tanto, escândalo com E maiúsculo. E isso vai render muita dor de cabeça para o Lula. Além, é claro, de apimentar aquela briga interna que existe entre Dona Janja e setores petistas. Dona Janja ela praticamente demitiu o ministro de madrugada, o Lula só chancelou mais tarde. Ô Rita Mundim, bom dia para você. Esse caso aí do ministro, sua avaliação, sua análise. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Eu fui muito bem contemplada pelo Eduardo, porque o problema é a área do ministro. Nós estamos falando de um ministro responsável por direitos humanos no PT. Então, isso é uma coisa praticamente quase que inadmissível. E aconteceu. Então, está sangrando e vai sangrar muito, e é óbvio que a oposição, em ano eleitoral, vai criar fatos, né? Vai apurar cada vez mais fatos em cima dessa crise. Então, teremos ainda cenas dos próximos capítulos, porque foi realmente muito sério por ser quem é, Silvio Almeida, e por estar numa área tão sensível para Partido dos Trabalhadores. William, a investigação a gente vai acompanhar, né? Tem até Polícia Federal no meio dessa história. Agora, politicamente, é um caso complexo, porque a esquerda se dividiu, alguns defendendo e outros criticando. E a direita, é lógico, aproveitando para dar pancada e fazer aquele factoide político que é sempre muito buscado, né, na política. Bom dia para você. Muito bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. E isso não tem... A esquerda não está só insatisfeita com isso. Ela está insatisfeita com a crise ambiental que a gente está vivendo e a postura de enfrentamento do governo a essa crise que a gente está enfrentando. E aí eu acho que está na hora da gente tirar, né? O Eduardo e a Rita puxaram aqui o partido. Eu não vou para o partido, eu acho que a gente tem que olhar para o ser humano, né? Era um intelectual, um cara teoricamente bem preparado, mas o comportamento humano pode produzir isso tanto na esquerda como na direita. O que nós precisamos é de mecanismos de controle para identificar essas aberrações e corrigir no momento antes do que aconteceu, antes do escândalo. Então, assim, o governo sabia disso uma semana antes. Isso é muito grave. Então você precisa ter mecanismos de controle, para além de ser direita ou esquerda, para identificar esse comportamento e agir antes. O que a gente tinha, na verdade, era o quê? Eles estavam passando pano, era uma conivência com a postura desse ministro, iam esperar para ver se a coisa ia abrandar. Então, eu vejo muito com o comportamento humano e como nós fomos criados dentro dessa sociedade onde o homem acha que manda na mulher, que tem direitos acima da mulher. E aí, para além de direita ou esquerda, a gente tem que mudar toda uma consciência de um povo. Você concorda comigo, Travasco, que se você amanhã
for pego no alto da Afonso Pena, transando com uma garota de programa, peladão lá, repercute mais do que outra pessoa não conhecida? Não, sim, Eduardo. Então, quando eu falo partido é isso, porque se ele fosse do Central, de outro partido, ele é da ala mais à esquerda, essa ala que quis reconstruir um ministério que, segundo o PT, foi destruído pelo Bolsonaro. Ele era símbolo de reconstrução da área. É por isso que eu entendo o que você está falando, mas aí eu queria aprofundar um pouco, porque na verdade a gente tem que ir na raiz do problema, e a raiz do problema está no comportamento humano, seja de direita ou de esquerda, e na falta de controle que a gente tem em relação à identificação. Você vai falar que com toda a inteligência do governo, você não sabe o que está acontecendo no teu ministério? Diga, Rita. Eu queria só dar o que o William, o que você está falando, tudo bem, mas o que eu acho que eu e o Eduardo estão querendo enfatizar é que se trata de um partido progressista, de esquerda, era um expoente do partido que tem essas bandeiras da forma mais sagrada. E eu me lembrei aqui do caso do Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, que foi demitido também pelo mesmo motivo, no governo de Jair Bolsonaro, né? Então, não interessa se é de centro, se é de direita, se é de esquerda, mas o que a gente está chamando a atenção é que são bandeiras muito sagradas para a ala da esquerda. Mas você concorda que essa bandeira, na verdade, não é da direita nem da esquerda, e sim da sociedade brasileira que a gente precisa enfrentar? Ô Travasso, peraí. Não é isso, cara. Peraí, Travasso, nós temos que deixar de falar, não, mas aí você força demais para cima. Não, você quer dizer que o Nicolas Pereira defende a bandeira dos direitos humanos como o Patrus Ananias? Com todo respeito aos dois, diferentes, mas então você está me dizendo que o Nicolas compactua com abuso? Não, mas ele é homofóbico no plenário do Congresso Nacional. O Patrus jamais seria. Travasso. Não, tudo bem. Deixa eu colocar, Edilene. Eu vou calar a boca agora, porque vocês estão no lado emocional, vocês não estão indo na raiz do problema. Tudo bem. Se é para atacar um lado ou outro, é com vocês. Eu só tô tentando colocar a Edilene nessa história. Edilene, isso não é de hoje que acontece em Brasília. A Rita acabou de lembrar o caso do ex-presidente da Caixa, a gente já tem outros casos em Brasília, mas dessa vez foi no primeiro escalão, né? E aí eu preciso concordar com todos, acho que todo mundo está indo nesse caminho, né? No primeiro escalão de um ministério que lida exatamente com esse tipo de coisa. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Júnior, bom dia aos debatedores, aos ouvintes, seja bem-vinda de volta, Rita. Pois é, esse é um caso gravíssimo por tudo e claro que a natureza da pasta, ela deixa ainda mais grave, porque é o Ministério dos Direitos Humanos, onde os direitos, inclusive das mulheres, deveriam ser defendidos e não se espera que o ministro seja um suposto abusador. Esse é um caso tão escandaloso que vamos pensar que se fosse nos Estados Unidos, o escândalo de assédio sexual entre dois ministros, isso com certeza seria notícia hoje aqui no Brasil. E esse caso específico, ele tem um recorte racial que é muito triste, isso deixa a comunidade negra muito triste, porque é difícil ter representantes da população negra no primeiro escalão. E esse escândalo, ele envolve duas pessoas negras, uma ministra e um ministro, um suposto acusado e outra a suposta vítima. E aí se perdeu uma vaga já. Então isso é triste, isso é uma perda, a comunidade negra lamenta, os movimentos negros têm repercutido bastante isso por causa desse recorte. E para além disso, é uma situação gravíssima e essa história de o governo sabia, não sabia, eu acho que isso vem se arrastando há algum tempo, só que isso foi planejado assim, de forma que, pelos envolvidos, pelas vítimas, de forma que a Aniele Franco, ela não ficasse tão exposta, porque pensa, querendo ou não, por mais ela é uma vítima e eu acho que por isso, talvez ela tenha levado a conhecimento do presidente da República e da primeira-dama antes. Vamos pensar numa empresa, você é um funcionário, tem um caso grave de assédio, você vai fazer uma denúncia e vai gerar uma crise para a empresa. Você faria isso sem comunicar ao seu chefe? Essa negativa, Daniela, esse silêncio dela o tempo todo depois da denúncia para o Me Too, que certamente ela sabia, foi um sim. Então é difícil você fazer isso porque é uma crise nacional que é provocada. Então eu acho que essas coisas todas que estão dizendo que o ministro Silvio Almeida fez, a gente não sabe qual foi a medida de como foi, porque se você fala muito explicitamente o que fez, você expõe a vítima, mas para elas terem dito, terem falado, possivelmente pode ter sido algo muito grave. E o Silvio Almeida falar que pediu para ser demitido, não tem nada disso, né, gente? Isso é saída
feito honrosa. O governo deve ter chamado e falado, olha, você quer pedir sua demissão? Ele deve ter falado, não, pedir demissão não vou, se quiser me manda embora. E aí o governo acabou demitindo e ele veio falar que pediu para ser demitido. É um caso que ele não se sustentaria no governo, porque ninguém vai manter num cargo alto como esse uma pessoa que é acusada de assédio por várias outras, dentre elas uma ministra. Então esse caso ele é seríssimo, gravíssimo e ele é muito triste e é para a gente pensar, as mulheres não podem ter medo de denunciar, porque se elas tiverem, isso continua acontecendo. Esse passar a mão, fazer uma gracinha, encostar em você, há 20 anos era um negócio que ninguém denunciava. Ir num show e alguém passar a mão era tido como normal. Se as mulheres não tivessem começado a falar, estaríamos sendo abusadas todo dia nesse nível. Então, porque alguém fala, isso se torna um problema. Então, denunciar é sempre importante.